deve estar estranhando, eu recebi Ao algumas vivo. mensagens, Leide, agora há pouco, o pessoal perguntando, e aí, cadê o programa? Vocês não entraram hoje, porque estão acostumados pelo Facebook. Mas não, estamos aqui desde as 8 horas. É, porque o programa é de 8 às 11 da Isso. manhã, a partir de agora. Então, fica muito cansativo a pessoa ficar no Facebook por 3 horas. Mas, já que você pediu e solicitou, nós vamos voltar a entrar ao vivo pela página. Porque tem gente que não gosta de ligar a rádio, mas se liga no Facebook, né? Nós vamos fazer isso. Mas eu queria aproveitar que você já está aqui, já com certeza. Apresente o vereador, por gentileza. Sim, estamos com o nosso convidado especial aí de sábado para um bate-papo esclarecedor, muitas coisas a serem esclarecidas, né? E coisas boas também. Coisas Já conversei boas. com ele lá. Ele vai esclarecer as coisas ruins, porque é o seguinte, a gente tem que passar limpo. E a gente passa limpo assim, Claro. contando a verdade, Claro. dizendo o que aconteceu, sem papa na língua, porque a população tem que entender o que está acontecendo. E depois ele vai contar uma outra história bem legal para a população, né? Que aí eu vou deixar correr, porque senão você vai perder, né, a novidade. E você tem que estar atento. Convide seu pai, sua mãe, periquito, papagaio, cachorro, gato, todo mundo. Porque agora nós vamos passar limpo. Com o vereador Rosivaldo Cordovil. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Celeide, obrigado, Tatiana, obrigado a todos que nos ouvem aí através da FM 94.3, FM do Povo. Estamos aqui, né, para que a gente possa aí também contribuir com vários assuntos da cidade de Manaus também. É importante. Não só uma questão pessoal que aconteceu, né, mas estamos aqui à disposição. Até porque o homem público, o vereador, é exatamente para falar das coisas, né, projetos, né, para a cidade de Manaus. Você foi eleito pelo povo para fazer o bem à população, né? E a sua vida pessoal cabe a você, mas já que botaram para fora, né? Então a gente vai passar limpo. Ok. Tá bom? Gente, essa semana o vereador Rosivaldo Cordovil, do PSDB, ele foi envolvido em vários tipos de problemas com relação à vida pessoal dele. Pessoas falaram que ele havia espancado a esposa, que não queria pagar pensão, que ele não queria dar apartamento, e depois saiu primeiro dizendo que ele tinha espancado a esposa. Depois foi-se ver a apuração real, concreta, através de filmagem, como ele falou. Já pensou se eu não tem essas filmagens que poderia ter acontecido? Realmente, sem essas filmagens, não tinha como provar. E depois apareceram as filmagens, que na verdade é ele que foi vítima de agressão física. Em nenhum momento ele revidou, ele quis bater, porque poderia, né? Já que a mulher atacou com unhas e dentes. Ele poderia revidar e dizer, pera lá, pegar pela mão e dizer, para aqui. Eu vi o vídeo e resolvi, após ver detalhes desse vídeo, eu resolvi convidá-lo. Porque eu acho que é muito importante nesse momento, até porque o Portal CM7 fez a primeira matéria com a Vanessa, com muita responsabilidade, né, na delegacia da mulher, que fomos informados de que havia acontecido um fato, ele é uma pessoa pública, a gente deu a notícia. E logo depois eu quero até pedir desculpa publicamente aqui para o vereador Rosivaldo. O Patrick Jones, nosso repórter de polícia, fez uma brincadeira de mau gosto no ar e eu não gostei de saber disso e eu estou pedindo desculpa para o senhor publicamente. O que é de César é de César, o que é Deus é de Deus, né? Se a gente erra, a gente pede desculpa e se foi publicamente, da desculpa também tem que ser pública, né? Nós erramos com essa matéria e eu acho que está na hora de consertar. Me fale um pouco realmente a sua versão com relação ao que aconteceu. A gente já viu os vídeos, mas foi um momento muito triste da sua vida, o senhor tem filhos e tudo mais. Bem, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, e a Nossa Senhora, que eu sou também da caminhada da Igreja Católica, sou do Terço dos Homens, né, lá da Paróquia de São Jorge. A gente tem uma caminhada e a gente preza muito pela vida das pessoas e a gente já tem, quem nos conhece sabe da nossa índole, da nossa conduta. Antes de tudo a gente tem que falar essa situação. Mas é muito triste, né, a gente está passando por uma situação dessa. Sabemos que vários casais passam por problemas de divórcio, de separação e tudo mais, e isso cabe só ao casal resolver, né? Porque às vezes tem forças externas que se envolvem no processo e acabam atrapalhando todo um processo de divórcio e separação,
criando vários transtornos e problemas. Isso não acontece só comigo, acontece com Sim, qualquer com todo pessoa. mundo. Já aconteceu comigo, acontece com outros casais. As pessoas brigam. Na hora de namorar, todo mundo se ama, né? Vamos construir Na hora junto, de casou a separar idade. é o Na problema. hora de separar, aí começa. Bem, mas isso é uma questão pessoal, tá em segredo de justiça, né? A questão do divórcio, toda essa situação, e vai ser resolvido judicialmente, e espero que seja resolvido da melhor maneira possível, que esse é o meu intuito, meu desejo, que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Mas o vídeo, ele retrata aí a verdade, a realidade, e não sou eu que vou julgar, né? A opinião pública, as pessoas, e as pessoas que me conhecem, que ligaram para mim, mandaram mensagem, né, de apoio, de força para mim, que pessoas que me conhecem no meu dia a dia, né, no meu trabalho. Eu acho que estava na hora de criar a lei José da Penha, ou, de preferência, Mário da Penha. Pois é. Porque os homens estão começando a apanhar das mulheres e estão ficando quietos porque tem medo da Maria da Penha, né? Justamente. E o Neymar praticamente foi a mesma situação. Né? Se ele também não tem a questão do vídeo, ele também teria, né, se complicado, se prejudicado. Mas isso é uma questão judicial que vai ser resolvida. Né? Espero que... Eu acho que os vereadores, se resolva da melhor maneira aproveitando possível. esse Então, fé em momento, era Deus, interessante os vereadores, os deputados estaduais, começarem a ter também essa restrição. Porque, assim, a mulher é necessário ter a lei. A Maria da Penha veio no momento certo, onde a violência contra a mulher é muito grande no Brasil. Os homens, eles usam a mulher, o sexo frágil, né? Talvez se tu desse um soco no meio do nariz dela, ela teria ali sido nocauteada e pararia de te bater. Ela te deu 15 arranhadas, 50 chutes e não conseguiu te derrubar. Porque homem é homem. A fragilidade, né? Né? Homem é homem, ele claro, tem corpo, ele consegue se defender. Se meu marido me dá um soco no meio do nariz, eu desmaio. Se eu dou 100 tapas nele, eu não consigo derrubar ele. Então, assim, é necessário ter uma lei que defenda a mulher do estupro, da violência doméstica, da violência familiar. Às vezes o que é para amar acaba... Mas também cresceu muito a questão da mulher agredir um homem, né? De esfaquear. A gente teve vários casos no portal CM7 de violência contra o homem, né? E ele vai para a delegacia comum. Não é? E claro que não justifica, né, o fato da mulher instigar, mas que instiga realmente que a gente não está, que você possa entender, você que está entrando agora pelo aplicativo Humano, pela página do Facebook, estão defendendo a B. Não é defesa, mas a gente também, como a Sileide falou, a gente tem que contar a verdade. E são duas mulheres aqui, é importante. Justamente. Eu sou mulher, sou casada, mãe de 4 filhos, né? E a gente sabe que existe problema familiar em todas as casas, não existe uma família perfeita, existem famílias que elas passam por problemas e superam esses problemas, né? Então, é necessário ter paz, ter tranquilidade para resolver um divórcio. Não é fácil um divórcio, ainda mais quando envolve uma pessoa pública, uma pessoa que está constantemente, né, nas tribunas, falando, dando reportagem, e talvez isso fragilize um pouco a notícia, né? Mas também eu só fui envolvida em diversas situações. Me fale também um pouco dessa história da rachadinha, que falaram também, foi outra denúncia. Isso aí, botaram o senhor em plena época de campanha eleitoral, né? Tá faltando pouco tempo, e começaram a ir para cima do senhor essa semana. Como é que foi isso? Estamos já próximo às eleições, né? Se avizinham, e as pessoas começam a trabalhar esse tipo de situação, tentando denegrir a imagem das pessoas. Essa história de rachadinha não existe. A nossa assessoria é uma assessoria séria, que trabalha. Graças a Deus a gente tem um trabalho, uma conduta boa, e as pessoas conhecem o nosso trabalho, isso é mais importante. Isso não existe. Tentaram aí denegrir a nossa imagem, como vem tentando fazer isso com outras situações que vem colocando aí na mídia. E tudo isso é uma perseguição política. Foi uma semana de espanca a mulher, rachadinha. Na realidade não foi Tem uma mais semana, alguma coisa? foi um mês inteiro só de situações de ataques. Sim. Eu confesso que pouco eu já ouvi falar de ti, né? De escândalo assim. Pra mim, nunca te chamei para entrevistar porque não tinha escândalo com teu nome, agora foi a semana inteira, um mês inteiro. Perseguição política, por conta do nosso trabalho, crescimento do trabalho, a nossa conduta é uma conduta muito clara. A gente trabalha com seriedade,
né, visando atender a população, trabalhar para a população. Tanto que a gente preside uma das comissões mais importantes da Câmara Municipal, que é a Comissão de Transporte, Mobilidade e Acessibilidade da cidade de Manaus. Talvez porque tu tenha mexido em áreas que são muito peculiar, muito despertou, muito, né? Despertou. Porque assim, o transporte no Amazonas é uma vergonha. Com né? certeza. E aí Estamos tu faz parte trabalhando dessa comissão. muito forte. Temos coisas que estão avançando na mobilidade da cidade de Manaus. A gente aqui com o prefeito Arthur, o prefeito tem tido esse compromisso de avançar em algumas situações, dentre elas entregando os complexos viários que são de grande importância para a cidade, entregou agora da Constantino Neri. Sim. E logo o do Manu estará sendo entregue. E além de outras obras importantes, a reforma do Terminal 1, a construção do Terminal 6 na zona norte de Manaus, que é uma necessidade muito grande, e assim já vai deixando um legado para o próximo prefeito. Né? Aí temos notícias boas também, que a Comissão de Transporte, nessa última quinta-feira, estivemos reunidos, recebendo aí o relatório que finalizou aí o relatório da questão da intervenção do transporte público na cidade de Manaus, que trouxe várias coisas boas. Quando entrou a intervenção, graças a Deus, acabou as greves. Sim. Isso foi um ponto fundamental. Então, o prefeito Arthur teve essa determinação, teve essa iniciativa que foi muito plausível e acabou aí culminando numa situação que vai trazer muitos frutos bons. Verificou aonde estavam os problemas, os gargalos das situações. A Câmara Municipal fez a sua parte, com todos os vereadores, com o presidente Joelson, com o líder Marcel Alexandre, com o secretário de articulação política do prefeito, o secretário Luiz Alberto Carijó. Foi muito importante no processo. Meu amigo também. Carijó. Pois é, muito importante pessoa. no processo. Além do tamanho, porque também é uma grande nós pessoa. aprovamos várias leis que deram a condição de ter um futuro de transporte e mobilidade para a cidade de Vamos Manaus. à pergunta bem... Vou te falar uma linguagem bem popular que eu gostaria que as pessoas... Porque o nosso público é um público da Zona Leste, que usa o transporte urbano, tem reclamado, né? Você vê os ônibus sucateados, você vê aí o pessoal reclamando. Mas o que realmente essa comissão de transporte vai trazer de benefício, efetivamente? Vocês vão entrar para vigiar a saída dos ônibus, para saber se o ônibus realmente é novo, vocês vão ver se realmente, porque são ônibus que quebram. Como vai ser o trabalho dessa comissão para em benefício da população, numa linguagem bem popular, para que todo mundo entenda? Primeiro que o prefeito Arthur, ele determinou para que as empresas que continuassem no sistema e quiserem continuar, elas têm que apresentar ônibus novos. Entendi. Ainda este ano. E não é aqueles ônibus que a pessoa vai lá dar uma pintura. Maquiagem, não é maquiagem. Queremos ônibus maquiados. Entendi. E a Comissão de Transporte vai fiscalizar esta situação. Tanto que nós fomos convidados, através do Executivo, para que a gente vá fazer a visita à fábrica para verificar os ônibus que irão chegar na cidade de Manaus. Perfeito. Tá? Já está programado aí praticamente 125 ônibus para o final de agosto. Então isso aí é um ponto positivo para a cidade. A Açaí vai comprar? Ônibus também? Tá determinado. A determinação 125 do prefeito. ônibus, ele consegue pegar quanto em bairros assim? Ele vai atender muitos bairros. Ele vai para atender muitos bairros. Até porque as duas empresas que têm a frota mais antiga, mais deteriorada, é a Global Green e a Açaí. Mas as outras empresas também estão trazendo ônibus novos para renovar a sua frota. Então, a meta é trazer 300 ônibus novos para a cidade de Manaus, que aí vai dar uma nova cara para o transporte da cidade de Manaus. Até porque está vindo a questão da infraestrutura. Primeiro entregamos agora o complexo viário da Constantino Neri, na qual tem uma plataforma muito bonita, muito moderna, para atender a população. Eu conversei que é um bate-papo, não é nem mais entrevista, é bate-papo. Eu conversei com alguns donos de ônibus, de transporte. Como é que chama? Transporte coletivo. Coletivo. Né? Urbano. E eles estavam falando o seguinte: Sileide, a gente compra uma frota nova, a gente compra ônibus novo, coloca na rua, a rua está esburacada, não tem. O bueiro está aberto, que a Águas da Amazônia deixa um monte de bueiro aberto e diz que é a prefeitura, né? Sim. Eu até esclareci isso. Gente, aquele bueiro de ferro não tem nada a ver com a prefeitura, é Águas de Manaus, tá?
E aí o ônibus vai lá, corta. Eu, pelo menos, já passei cortou o pneu do meu carro, né? Empena a calota do CM7, né? O nosso carro já trocou diversas calotas aí por causa da água da Amazônia. Tira a foto da culpa da prefeitura. É a viatura do CM7. Na viatura do CM7 já foi 3 vezes detonada. Então, assim, como é que o senhor vocês da comissão, irão conseguir? Você diz, não, a gente não compra porque o ônibus quebra. E a gente põe nas favelas, não tá aí. Mas eu tive andando aí em alguns locais e tá bem asfaltado, né? O prefeito conseguiu asfaltar algumas ruelas, algumas ruas que estavam detonadas. O prefeito Arthur Vigílio é um dos prefeitos que mais fez pela cidade de Manaus, né, com relação ao asfaltamento, principalmente nas vias principais de muitos bairros. Né, além do asfalto, também a implantação da luz em LED. Né, a capital amazonense, ela representa aí, na frente de muitas outras capitais e muitas outras cidades do país, é a que mais avança na questão do LED. Né? E o objetivo do prefeito, a meta do prefeito, é tentar chegar a 100% a cidade de Manaus toda em LED. Só para abrir um parênteses, gente, vocês que não sabem o que é LED, é luz de poste, viu? De LED. Isso, aquela luz porque, branca. Assim, o pessoal fica ligando, mandando mensagem aqui, o que é LED? Porque assim, a gente, como um público, tem muita gente que não entende, a gente tem que falar a linguagem para o povo entender mesmo. Então, a luz de LED economiza, porque o LED é econômico, e fica mais claro também, porque dura muito mais tempo, né? E acaba ajudando na segurança pública também da cidade. Então, a Prefeitura Municipal também contribui com a segurança pública. Porque onde tem uma rua bem iluminada, né, afugenta a bandidagem. Bandido, né, apesar de que bandido hoje em dia não quer nem saber se tem câmera. Onde tem um matagal, onde tem uma situação que é escura, os bandidos se escondem muito fácil. E aí é verdade. É um momento de poder atacar uma pessoa e tudo mais. Então, melhora até a segurança, né? Justamente. Pública. Então, já trabalha a questão da segurança pública. Isso. Então, a iluminação pública é importante. Hoje, a população pode contar com a questão do asfalto, que realmente eu andei em algumas ruas que haviam me cobrado muito essa relação. Sileide, tu não fala nada do asfalto, realmente está asfaltado. E aí, os donos de ônibus, transporte urbano, eles não terão mais essa desculpa, né? Vão ser obrigados a comprar esses 125 ônibus. Vocês irão fiscalizar. O senhor já andou de ônibus? Já andei muito de ônibus. Não, mas antes de ser vereador, o senhor... Sim, com certeza. E o senhor gostava? Não? Sim, na época não tinha tanta essa situação que tem hoje, né? A cidade cresceu, né? A mobilidade ficou mais complicada, muitos carros nas ruas. Né? Eu adoro andar de ônibus na Europa. Pois é, né? Mas precisamos avançar. Porque a questão da mobilidade, do transporte público, não é só não é só em Manaus. É no Brasil inteiro. Brasil inteiro. A dificuldade é muito grande, né? Investimentos são difíceis. A frota pequena, ficam horas ali. Tem dificuldade, são vários fatores. Eu andei muito de ônibus, sabe? Andei muito. Eu tô brincando aqui que eu adoro andar de ônibus. Claro, toda a situação vai mudando. Mas o ônibus, ele precisa ter realmente conforto, porque... Condições, né? Outra coisa que o senhor deveria, vocês deveriam ver é a questão da mulher ser assediada dentro do ônibus. Os caras ficam esfregando. O vereador professor Gedeão, que ele falou semana passada com a gente aqui por telefone, e aí a respeito dessa questão do transporte público, a mulher dentro do transporte público, né? O assédio. O assédio, né? Eu sugeri, inclusive, para ele, na hora entrevistando por telefone, eu disse, vereador, o senhor tem que colocar também num projeto, destinar assentos para as mulheres, pelo menos ali uns 30%. Vai dar um barraco. Porque, olha, não, vereador Rosvaldo, é verdade. Assim, em pé, a mulherada, quando tá ali lotada, é nesse momento que eles se aproveitam. Isso e aí começa toda aquela, né, aquele assédio. E aí ele gostou, ele disse, não, então eu vou colocar aí. Então, a Câmara já está... Você vê que vai ser uma discussão bem bacana, né? Eu acho que todos os projetos da Câmara Municipal que tramitam na casa são projetos de grande relevância, com discussões muitas das vezes até acaloradas e tudo mais, mas a gente precisa avançar muito ainda. A cidade de Manaus tem muito ainda a ser feito, mas com essa gestão do prefeito Arthur avançou bastante. E o próximo prefeito que assumir a prefeitura já vai assumir uma prefeitura já com um norte. Né? Um norte para poder o que eu fazer fico muito uma cidade triste, melhor. Vereador, é que normalmente, como essa concorrência política é ruim para a população, o que vem, ele acaba não dando continuidade
as coisas boas que o outro fez, porque ele quer ganhar um mérito para ele. Então, eu acho muito complicado isso, mas nós vamos ficar de olho para que se dê continuidade, né, aquilo que de bom que o prefeito Arthur Vigílio vai deixar. Ainda agora há pouco eu estava falando a respeito da saúde dele, né, as pessoas ficam desejando mal para o prefeito, dizendo que tomara que morra, mas não vê que ele é um ser humano, que ali é uma pessoa que tem família, né, e é complicado, um dos maiores senadores que nós já tivemos. A gente tem que respeitar e deixar que ele termine o mandato dele, né, para poder deixar um benefício grande. Essa questão do ônibus, para mim, foi fantástico. E quando chegarão, mais ou menos? Bem, no final está programado mais ou menos aí para o final do mês de agosto, chegar esses 125 Maravilha. ônibus, porque vai vir, né, da fábrica para Manaus. Então leva um tempo para chegar, mas a previsão é essa. Que agora E o senhor vai fiscalizar? Nós vamos até a fábrica, nós vamos até a fábrica, né, para que a gente possa, em loco, verificar se os ônibus realmente são ônibus novos, se não são ônibus E também se vão chegar eles aqui também, né? Tem um grande problema também, chegada disso. Nós vamos fiscalizar essa questão. Lá dentro das garagens. Se são esses mesmos ônibus que vocês viram lá. Isso, verificar. Independente de o senhor ser do PSDB, do partido do prefeito, o senhor é eleito pelo voto direto, né? Pelo voto que a população lhe escolhe, né? Quantos mil votos o senhor teve na última eleição? Na minha primeira eleição, eu tive 5.804 votos, né? Fui eleito pelo Podemos. Sim. Né? E na segunda eleição de vereador, já tive 6.392 votos. E o senhor bate de frente, né? Se o prefeito errar, o senhor bate de frente? Sim, a gente cobra do prefeito, a gente fiscaliza a prefeitura, né? A gente tem uma comunicação muito grande, porque não é só bater, a gente em busca de resolver os problemas. Sim, eu falo bater só para... Hoje a gente somos base do prefeito e a gente busca resolver. Onde a gente vê um problema, a gente já chega com o secretário Carijó, que é o secretário de articulação política, e a gente busca resolver os problemas que tem de imediato. Claro. Assim como o Carijó, aquele jeitão dele. O Carijó é uma pessoa doce, amável, foi prefeito da cidade de Manaus. Ele entende bem. É uma pessoa que tem um know-how muito grande, tem uma expertise muito grande. Eu gosto muito da gestão pública, né? É um municipalista, articulador. É uma pessoa que tem o espírito público. Né? Carijó é fantástico. Isso é muito importante. E o prefeito Arthur também tem... Até perguntei para ele por que ele não ia ser candidato a prefeito. Não quero, não sei o quê. Mas se o cara tem uma bagagem, o povo gosta dele, por que não vem, né, como candidato a prefeito, Arthur Vigílio? Tá na hora do Arthur, prefeito, eu sei que o senhor está em São Paulo, o senhor está escutando aqui o CM7, eu tenho certeza que o senhor acompanha, que o senhor manda as dicasinhas. Aproveita que eu vou lhe dar uma dica, já que o senhor dá a dica do CM7. Põe o Carijó para ser candidato a prefeito. Já que vai confusão. O vereador falando em eleições, Sim. É uma eleição diferenciada, né? Porque devido a toda essa pandemia, aquele corpo a corpo que se tinha nas eleições anteriores já não se vai ter mais. Claro que a gente tem percebido pelas fotos em redes sociais, a campanha, que não dá ainda para fazer aquelas reuniões ainda curtinhas, tomando todo o cuidado. Como é que o senhor está preparando e a sua equipe está preparando agora, porque o senhor vai para agora em busca da reeleição, Sim, né? Como é que o senhor está vendo isso daí? Somos pré-candidatos também. Né? Houve toda uma mudança, né? Na realidade, a pandemia veio trazer aí um alerta para todos nós, né? Não só para a nossa cidade, para o Amazonas, mas para todo o mundo inteiro, né? Foi atingido com essa questão do Covid-19. Sim. E aí vai mudar muitos hábitos. Abraçar, político beijar criança, isso, vai acabar com essa palhaçada. Os hábitos eu acho que tem que acabar mesmo, eu também concordo. Com todas as pessoas. É verdade. Em todos os níveis, as pessoas têm que ter a consciência. Eu não vi nenhuma foto sua de campanha só beijando criança. A vida não, a gente não faz esse sensacionalismo. Eu procurei. Esse tipo de sensacionalismo nós não trabalhamos, a gente trabalha com muita seriedade, visando as pessoas, visando a família. É isso. E a gente busca esse caminho, até porque a gente é orientado pelos nossos orientadores espirituais, que são os nossos párocos da nossa igreja, que eles nos orientam a fazer uma caminhada diferente, né? Visando as pessoas. O senhor já foi padre? Não, nunca fui padre, mas já fui de grupo de jovens. O senhor fala tão manso, já fui coroinha também. No vídeo não sai o senhor gritando com ela, o senhor não deu nem os berros. Não.
Não. Porque eu tô vendo o senhor, eu não consigo tirar o senhor do sério, já tentei de todas as formas aqui. A voz é do mesmo jeito, Não, mantém essa mesma. Nós somos dessa linha, dessa índole da paz, entendeu? A gente quer que a gente possa ter uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, mais Certeza. humana, né? A gente precisa ter uma política diferente. As pessoas querem fazer política e tentar subir degraus em cima das Sim. imagens das pessoas. Isso, é verdade. Ninguém faz política, mas assim, perseguindo o outro. Verdade. Você tem que mostrar o seu Com trabalho, o que fake você news, faz. muito né? fake. O senhor acredita que nessa campanha Há vai muita ter muito fake? Eu perseguição. acho que Muito, tem bastante, muito tem fake, bastante. muito fake. Eu Memes assim acho horrorosos. isso uma coisa muito suja. A sua equipe jurídica vai atuar? Vai atuar firmemente bastante nisso? firme. A minha assessoria não vai, nem eu, principalmente eu, não vou deixar que isso fique impune. O senhor, As o senhor tem questões- coragem de denunciar para o CM7 quem está fazendo meme contra o senhor? Sim, se nós soubermos. Então, Sem mande para mim, que eu problema adoro nenhum. a fofoca. A Deixa eu lhe gente dizer vai- uma coisa que é a gente vai importantíssima. citar o nome, Eu falei com com o certeza. Álvaro Campelo, a semana passada, o deputado Sim. Álvaro Campelo, que foi um vereador muito atuante, igual o senhor é, porque o Porta não é atuante. Como é que é o nome? Carlos Porta. Tanto que eu não consigo lembrar do nome dele, mas o senhor é atuante. O que eu quero lhe dizer? É importantíssimo vocês passarem isso para a imprensa. Olha, existe uma militância fake news que está atacando a minha campanha. Porque o povo não vai saber que isso está acontecendo, se vocês não falarem. Olha, um grupo tal está atacando e prova. Porque, claro, que isso não vai fazendo uma acusação leviana, Sim, com sem certeza. prova. Mas eu falei isso pro Álvaro. Álvaro, tem que dar nome aos bois, porque senão isso nunca vai acabar. Eu sofri muita fake, né? E fizeram diversos memes. Minha filha morando na África, dizia que minha filha estava lá aqui casada, né? Então, assim, eles sabem agora, por isso que a gente fortaleceu o CM7, porque sabe que se fizer, eu descobrir, eu coloco a cara do vagabundo aqui. Então, eu acho que é muito importante para o senhor, como autoridade, o senhor é vereador, vem para a reeleição, chegar e começar a parar de falar, eu digo muito isso, parar de esconder a verdade da população com relação aos bandidos na internet. Porque eu tenho CNPJ, o senhor sabe onde é minha sede, o senhor inclusive vai ser meu convidado, porque nós vamos tirar essa... já passou a limpa, a gente já esclareceu, o senhor foi vítima de uma armação, né? Acabou, graças a Deus, mas eu quero conversar sobre o assunto do transporte. Quero lhe levar lá na minha bancada. Mas, assim, a gente percebe que esconde isso. As pessoas escondem. As pessoas precisam mostrar e dar nome aos bois. Olha, é um grupo político tal, é fulano de tal que está fazendo. Eu conversei já com o prefeito Arthur não tem militância para isso. Não é característica dele. Não é característica, né? Não é Do PSDB, característica. Não é. Nosso partido, ele é um partido muito sério, voltado para as questões mesmo políticas, sociais. E ele é intelectual. O prefeito certeza. Arthur Vigílio não perde tempo com isso. Eu gosto muito de conversar com ele. Às vezes até fico meio assim, meio loura, que a gente não consegue entender, né? O que ele fala, do contexto intelectual do que ele fala. Mas ele não se preocupa em ficar fazendo meme para derrubar outro. Vai ganhar, ganha se tiver realmente. Mas tem um grupo político aí que eles vivem para isso. Eu tenho um pavor. Olha, eu vou logo avisando, esse pessoal do Amazonino, segura a onda aí. Essa campanha eu tô na cola de vocês, viu? Então, é um pessoal que fica muito, muito, muito voltado para isso, para tentar fazer o mal, sabe? Com certeza. É a militância do mal. É Tem importante. grupos só para isso, né? Tem, a gente sabe que digitais, inclusive lá né, no crimes Sky, lá no criminosos. prédio Sky, vou lhe dar uma dica aí, se aparecer aí, lá no prédio Sky tem um grupo de 10 pessoas trabalhando só para fazer meme contra os políticos adversários. E isso é uma sacanagem muito grande. Pois é, poxa, esse tipo de política deveria ser banida já. Né? Ninguém... Por que não mostra o seu trabalho? Não mostra, Por que não mostra o que faz pela sociedade? Com certeza. Eu digo, Verdade. eu tenho uma opinião seguinte, uma filosofia. Aqueles que criticam e que falam mal são os que não fazem nada por ninguém. Se você perguntar para a pessoa que criticou ou fala mal, você já fez algo por alguém? Com Você certeza faz não algo fez. para ajudar ou uma instituição ou uma pessoa? Os que falam mal não ajudam nada. Só ajudam a atrapalhar. É verdade. Né? Não ajuda o próximo.
Então a gente tem que mudar os conceitos, quebrar os paradigmas e a gente buscar um outro caminho, que é o caminho realmente de trazer coisas boas para as pessoas, para a sociedade, para o ser humano, para as famílias. A gente defender isso. Essa bandeira que nós precisamos defender. Olha, não que o ódio, que bom não o estar. rancor, É não bom, a né? ira, Certíssimo. não essas coisas que só trazem destruição. Verdade. A gente precisa construir coisas boas, não destruir. Que bom você deixar essa mensagem aí, principalmente após aí toda essa turbulência. Né? Essa turbulência. É bom que a gente conhece um pouco o caráter, né? A com personalidade certeza. da pessoa. São Isso aí. 9 horas e 56 minutos. Nós vamos para os nossos comerciais. Já eu volto. E vamos falar de coisas boas, tá bom? Já, já. Vamos para os nossos comerciais. Programa CM7 no ar. Notícias do Amazonas. Ação Social. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para idosos que passam por dificuldades devido à pandemia. A campanha envolve os servidores públicos que podem deixar suas doações na sede do FPS. Agropecuária. Reforçar o setor primário é fundamental neste momento de retomada econômica. Por meio da ADAF, o governo está incorporando novos técnicos de fiscalização agropecuária no interior. Serão beneficiados os municípios de Itamarati, Borba, Japurá, Santo Antônio do Içá e Jutaí. Infraestrutura. Desde o início da pandemia, o governo do Amazonas entregou 16 obras de infraestrutura no estado. Dentre elas, estão 104 quilômetros de sistema viário no interior e 64 quilômetros de ramais. Outras 30 obras devem ser entregues no segundo semestre de 2020. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Toda criança brasileira tem direito à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer. Direitos fundamentais para uma vida mais digna, com mais oportunidades e longe da violência. Um direito garantido há 30 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger a vida, esse é o Estatuto. Se você é a favor da vida, defenda o Estatuto. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus. Notícias da saúde. O Amazonas está entre os 6 estados brasileiros que apresentam queda no número de mortes por Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs é de 44%. No interior, o governo entregou 138 respiradores. E agora, todos os municípios contam com esse importante equipamento. Por causa de ações como estas, mais de 70 mil amazonenses já se recuperaram da Covid. Governo do Amazonas. A Samel quer te ajudar a cuidar do que mais importa. E o mais importante agora é que você fique em casa seguindo as orientações de prevenção. É hora de manter a mente sã e exercitar o cérebro, sem deixar de cuidar da saúde do corpo, da alimentação e da família. Se sentir os sintomas do coronavírus, faça nossa triagem online antes de ir ao hospital. E lembre-se, fique em casa. Samel e Instituto Transire. Você longe do coronavírus e perto do que mais importa. Churrasco do Primo. Agora sim, você vai saborear o melhor cardápio da cidade. Aberto todos os dias para o almoço, com um ótimo preço, a partir de R$10. E entrega em domicílio, sem cobrança de taxa na região. Aceitamos todos os cartões. Churrasco do Primo, com opções de brasa e fogão. Avenida Borba, número 912, próximo ao T2, Cachoeirinha. Ligue 984777954. 984777954. O Amazonas é um dos estados que mais realizou ações contra a Covid-19. No interior, o governo aumentou de 49 para 138 o número de UCI, unidade de cuidados intermediários. É quase o triplo do que tinha antes. O número de respiradores também subiu, de 65 para 262. Todos os hospitais dos municípios polo já têm leitos com respiradores. A estrutura de saúde reforçada nos municípios do interior para o combate à Covid beneficia 860 mil pessoas. O governo também ampliou o serviço de remoção de pacientes do interior para a capital. 1.301 pessoas foram transferidas, sendo 228 de UTI aérea. E testes rápidos estão sendo realizados em 3 unidades de conservação estaduais, incluindo uma indígena. O governo está combatendo o coronavírus. Faça sua parte você também. Use máscara, lave as mãos e mantenha o distanciamento.
Governo do Amazonas. Notícias do Amazonas. Ação Social. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para idosos que passam por dificuldades devido à pandemia. A campanha envolve os servidores públicos que podem deixar suas doações na sede do FPS. Agropecuária. Reforçar o setor primário é fundamental neste momento de retomada econômica. Por meio da ADAF, o governo está incorporando novos técnicos de fiscalização agropecuária no interior. Serão beneficiados os municípios de Itamaraty, Borba, Japurá, Santo Antônio do Içá e Jutaí. Infraestrutura. Desde o início da pandemia, o governo do Amazonas entregou 16 obras de infraestrutura no estado. Dentre elas, estão 104 quilômetros de sistema viário no interior e 64 quilômetros de ramais. Outras 30 obras devem ser entregues no segundo semestre de 2020. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Toda criança brasileira tem direito à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer. Direitos fundamentais para uma vida mais digna, com mais oportunidades e longe da violência. Um direito garantido há 30 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger a vida, esse é o Estatuto. Se você é a favor da vida, defenda o Estatuto. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus. Notícias da saúde. O Amazonas está entre os 6 estados brasileiros que apresentam queda no número de mortes por Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs é de 44%. No interior, o governo entregou 138 respiradores. E agora, todos os municípios contam com esse importante equipamento. Por causa de ações como estas, mais de 70 mil amazonenses já se recuperaram da Covid. Governo do Amazonas. A Samel quer te ajudar a cuidar do que mais importa. E o mais importante agora é que você fique em casa seguindo as orientações de prevenção. É hora de manter a mente sã e exercitar o cérebro, sem deixar de cuidar da saúde do corpo, da alimentação e da família. Se sentir os sintomas do coronavírus, faça a nossa triagem online antes de ir ao hospital. E lembre-se, fique em casa. Samel e Instituto Transire. Você longe do coronavírus e perto do que mais importa. Ouça a Rádio 94.3 FM do Povo em qualquer lugar do mundo. Acesse www.fm94manaus.com.br ou baixe gratuitamente o nosso aplicativo no seu smartphone para sistema Android ou iOS. FM 94.3 Manaus. FM do Povo. Identificação. ZYC 257, 94,3 MHz. Sistema de SICA de comunicação. FM do Povo. Manaus, Amazonas, Brasil. Programa CM7 no ar. Manaus agitada, já tô até dançando aqui, você não deve estar ouvindo no Facebook porque a gente não pode por causa do direito autoral, mas, né, a gente tá aqui, animado, porque sábado animado foi bom, porque sábado esclareceu as coisas, né, Com Dedê? certeza, passamos a limpo, Passou tudo, limpo, né? Tudo passou o passado a sabão homo, tudo. só falta passar a graxa. Agora eu vou falar. Meu Deus, o Agora eu tenho que falar demais. Vai falar? Vou. Vai, Léo vai falar. Vou falar. E agora? Deixa o Digão preparar aí, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou passar o óleo de peroba. Tá, mulheres? Deixa eu dizer, vocês sabem que eu defendo a mulher. Sabem que eu sou extremamente, veementemente forte com relação a defender vocês. A nos defender. Mas deixa eu dizer, não adianta ser artista. Teatro perdeu, né, mano? Com certeza. Teatro perdeu. A gente aqui esclareceu tudo. Passamos eu não vou ali. entrar em detalhe porque ele não quer que eu fale mal. Não, sim. Ele não quer que eu bata pesado, tá? Porque merecia uma surra, realmente. Isso é palhaçada. Teatro tem limite.
Mas nós estamos aqui para falar de coisas boas e eu quero agradecer a coragem, em primeiro lugar, a coragem, a transparência, né? Porque depois de tanta exposição assim, é complicado para a pessoa pegar e dizer eu vou a público, só vai para público quem está dizendo a verdade. Vereador Rosivaldo Cordovil, do PSDB, veio aqui com muita coragem, porque eu sou terrível para defender a mulher e ele veio dizer a verdade dele, sim. Nós passamos ali por sim, eu vi o vídeo, sim, e vi sim que é um teatro ridículo que merece uma peroba na cara. Obrigada por ter vindo, pela coragem de vir com 2 mulheres, né? 3. 2 mulheres de frente comigo aqui. Você está convidado para falar do transporte urbano, que vai ser muito importante a gente falar do seu trabalho. E obrigado por ter enfrentado a Loura com tanta serenidade, com seriedade. Não é fácil vir para debater um assunto desse e você veio. Eu achava que você não ia ter coragem de vir. Obrigada. Primeiramente, novamente, quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora pela condução da minha vida, né? Que sem Deus e sem a nossa caminhada religiosa, a gente não consegue ter uma caminhada com tranquilidade. Mas a gente tem fé em Deus que tudo isso vai ficar bem, as coisas vão se acertar, né, da melhor maneira possível. E quero agradecer ao espaço da Rádio FM do Povo. Portal Passando a Limpo. Portal Passando a Limpo. Cileide Mussali, CM7, né? Trocamos tudo aqui. Tá bom, Cileide. Cileide, aceito o convite, tá? Para estar com você para falar sobre transporte e mobilidade da cidade de Manaus, sobre a Comissão de Transporte, sobre o nosso mandato. Transparente, já há quase 8 anos, estou no meu 2º mandato. Né? As pessoas nos conhecem, sabem como é que é a nossa conduta, graças a Deus. E quero só agradecer a Deus e a Nossa Senhora, agradecer o espaço. Olha, tá, você Cileide? deve estar ganhando aí uns votos de mulheres, né? Tem muita mulher aí mandando mensagem aqui. Tem várias no Facebook também. Tá. Depois a gente manda para assessoria, que eu não quero me meter nisso, senão eu vou meter em confusão. Tá bom. Tá bom, sim. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo de verdade. Boa sorte. Olha, eu sou a TT, ela é a Tatiana, essa é a Cileide, esse daqui é o Digão e o Bambam é o Tarso. Digão, e nós somos do Portal CM7. Tá, agradecer também imensamente a minha assessoria, que também foram incansáveis, todos trabalhando aí da melhor maneira possível, com seriedade, sempre buscando atender a população de Manaus. A gente tem um trabalho muito focado nas comunidades, nas pessoas. Nasci e me criei no bairro da Matinha. Contar só um pouco rapidinho da minha história. Sim, claro. Com 10 anos já ajudava meu irmão na Constantino Nery a lavar carro. A gente foi criado dessa forma. Com 13 anos já estava trabalhando de carteira assinada, estudando à noite. Estudei nas 2 escolas do bairro onde eu cresci, no Hermenegildo de Campos e no Antônio Teles. E daí seguindo uma caminhada, sempre trabalhando, sempre estudando e hoje vereador da cidade de Manaus. Pois é. Isso aí. Obrigada, vereador. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, pela coragem, assessoria de imprensa, muito obrigada. Assessoria jurídica, toda a equipe, né, do vereador que esteve aqui conosco, muito obrigada pela paciência do esclarecimento. E eu acho que agora a gente não só passou a limpo, mas também como a gente lavou, né? Todo mundo que precisou tirar, que só graxa que não dá, né? Nem peroba, mas tudo bem. Como a gente não tá precisando de peroba, deu tudo certo. Lavou a roupa e calou a boca de muita gente. Olha, meu Deus, falou a filosofia. Não, deixa ele falar, peraí. Fala aí, Digão, fala aí. Lavou a roupa e calou a boca de muita gente por aí, né? Ele ficou até sério, né? Nossa, ficou sério. Isso Quem mesmo. conhece? Passando a limpo aqui. Gente, vamos de música, são 10 horas e 9 minutos. Muito obrigada. Vamos de música, já já a gente volta, que tem umas coisas aí para falar da CPI.
esclarecer o que, assim, eu acho muito complicado às vezes, né? A gente coloca uma matéria factual, vai na delegacia e tal, mas tem a outra versão, né? E a gente tem que dar o direito da pessoa se desculpar, não, porque não é culpado, ele falar, né? Ele tem a oportunidade. De defesa, né? De defesa. Até, de defesa. Eu fico pé da vida. Quando falo mal de mim, não quero me escutar. Aí não tem nada, não, que eu falo mal de você depois, tá? Tiago, mas conta pra gente aí os seus projetos para 2020. Terminando, né? 2020 foi um ano tão complicado, né? Para todo mundo em relação a essa questão da pandemia. Muitas coisas paradas, muitos projetos até de stand-by. Mas agora a galera tá começando a voltar aos pouquinhos. Tem eleições aí agora esse ano. Eleições, como eu estava ainda há pouco falando com o vereador, e dizendo que esse ano as eleições, elas estão tomando um formato, já tomaram um formato diferente, né? Um trabalho mais em mídias sociais, menos o corpo a corpo. E quais são os seus projetos? Conta pra gente aí, que tem novidade aí, né? Pelo que eu sei. Pois é, tem novidade aí. Foi tá sendo um ano um pouco diferente em relação às outras campanhas, né? E a gente tem visto que na última eleição de 2018, o próprio presidente Bolsonaro teve um trabalho mais de mídias sociais. Desde 94, que PT e PSDB vêm se revezando no poder na presidência da República e também em alguns estados, como Rio, São Paulo, Minas Gerais. E aqui no Amazonas também não era diferente, né? Sempre aconteceu esse revezamento. E chegou um cara louco, com umas ideias loucas, mas o que a população realmente queria ouvir, né? E o próprio presidente Bolsonaro está aí, está dando a sua resposta. A população está aplaudindo. Eu sou um que aplaudo o próprio presidente Bolsonaro em todos os trabalhos que ele vem realizando. Ontem mesmo tivemos aí uma manifestação em frente ao Ministério da Educação, né? Os estudantes da Uni em confronto com a polícia, todo mundo falando, aquela coisa. Acho que a ordem hoje tem que ser estabelecida. E aqui na cidade de Manaus, eu tenho visto que quando a gente anda nas comunidades, Sileide, a gente tem visto, às vezes, a insatisfação da população. Falar de política parece que é um pecado, mas vivemos no meio da política. Tanto é que ontem eu fui abordado por uma senhora, ela disse assim, é mais um candidato. Eu falei assim, olha, não estou aqui como candidato, estou aqui como repórter. Eu pago os meus impostos, pago as minhas contas através do que eu exerço. Aí ela disse assim para mim, mas eu prefiro pagar os R$3,50. E pior ainda, a senhora sabe para onde vai os seus R$3,50 que a senhora paga de multa? Segundo o artigo 38, vai para os partidos políticos, vai para o fundo partidário. É porque as pessoas estão desacreditadas, né, Silêncio? A política, ela passou a ser o política ladrão, né? Ela não passou a ser... A política, uma boa política, ela determina o seu direito de ir e vir, ela determina o asfalto, ela fala, né? Ela ajuda no asfalto da sua cidade. Você tem direito à saúde. Uma boa política te dá direito à saúde, sabia? Pois é. Uma boa política também te dá direito a transporte público saudável, transporte público bom de andar. Então, assim, a boa política, ela, há muitos anos, as pessoas não veem mais no Brasil, não é? E aí as pessoas ficaram desacreditadas. Votar pra quê? Que só tem bandido aí. Pois é, mas o político, Sileide e amigo ouvinte, o político, ele não faz concurso público. Ele não participa de um concurso público, ele participa de uma eleição. E essa eleição, ele vai pra rua, ele vai debaixo de sol, de chuva, noite, madrugada, transporte público, casinhas, ele vai para todos os locais pedir voto. E se a corrupção ainda continua na própria política, é porque, querendo ou não, a população ainda tem a sua parcela, né, de culpa ainda. O brasileiro, ele gosta de jeitinho para tudo, né? Ele gosta de corrupção em tudo. Se ele tem condições de tirar proveito das coisas dos outros, ele dá o jeito, independente de ser político ou não. É o pensamento do brasileiro, infelizmente. E a gente tem observado que a insatisfação ela tá enorme, mas eu volto a dizer, amigo ouvinte, é importante que você faça a sua parte. É o momento que nós temos a oportunidade. As eleições de 2018 foram uma prova disso, né? Foi uma prova disso, que a população foi para as ruas, a população foi para realmente tentar uma mudança, e aconteceu.
O presidente Bolsonaro fez a campanha mais enxuta do Brasil. Mas o presidente Bolsonaro é uma exceção no Brasil. É uma exceção. Uma exceção maravilhosa. O nosso presidente é top das galáxias, mas é uma grande exceção. Algo que pode acontecer aqui em nossa capital e também nas próximas eleições. Eu vou interromper aqui o Thiago Quala, rapidinho. Nós já estamos com a deputada estadual Alessandra Campelo, já está na linha. Fique à vontade também para fazer pergunta, tá? Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, Cileide, bom dia a todo o seu público, parabéns pelo programa de grande audiência, que sempre repercute muito no Amazonas, nos bastidores da política, todo mundo quer saber do que a Cileide está falando também. Obrigada, deputada, obrigada por mais uma vez atender nosso chamado e também aproveitar esse momento para que a população e as pessoas que estão ouvindo possam ver o que a deputada estadual Alessandra Campelo está fazendo, qual é o benefício para a população, não é? Agora vamos falar exatamente como é que é a TT da história. A senhora foi eleita presidente da comissão, né, de impeachment, deputada. E é verdade. Essa semana agora. Uma mulher, né? Uma mulher que eu quero ver o povo falar ainda de mulher, né? É uma grande responsabilidade. Eu tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho. Porque é a primeira vez que eu vejo uma mulher, né, fazer um trabalho como esse. Comissão do impeachment é muito complicado. Muita responsabilidade, né, deputada? Exatamente. É muita responsabilidade. Eu tenho me empenhado com muita seriedade. Não estou me guiando por críticas de redes sociais, por conversa de ser oposição ou ser situação. Eu quero fazer um trabalho técnico, e é o que eu estou fazendo, um trabalho transparente, com informações para toda a população e toda a imprensa do que está sendo feito, porque é importante que a população saiba que não é a presidência da comissão que arquiva, que faz o relatório, ou que aceita ou admite o processo de impeachment. A presidência, ela apenas conduz os trabalhos, né? Então, ela solicita documentos, ela repassa documentos, ela atende questionamentos e requerimentos dos deputados, ela notifica os denunciados. Então, é um trabalho muito, assim, de condução, né? Digamos, seria a parte administrativa dessa comissão do impeachment. Eu fui eleita, fizemos a primeira reunião agora na quinta-feira, uma reunião transmitida pela TV, pelas redes sociais, bem transparente. Nós aprovamos a notificação dos denunciados, no caso o governador e vice, foram notificados ontem pela manhã. O governador foi notificado na sede do governo e o vice-governador foi notificado na sua própria casa, né? Foi a escolha deles, o local. E daí eles passam a ter 10 dias para apresentar a sua defesa prévia, né? Então, até 10 dias. Eles tanto podem apresentar em 1 dia, 2 dias, como em 10 dias. Eles têm até 10 dias para apresentar essa defesa, para a comissão poder continuar o seu trabalho. Até para esclarecimento, que a população, a senhora sabe que a oposição, seu mandato, né? Não é oposição ao governador ou à Assembleia, mas é o seu mandato. Eles ficam o tempo todo fazendo meme, fazendo gracinhas nas redes sociais. A gente sabe que existe uma militância muito grande, né, por aí tentando denegrir a imagem das pessoas, não é só de político, mas de todo mundo. Mas é importante esclarecer que as pessoas confundem muito a questão da senhora ser uma pessoa que hoje está do lado do governador e sendo presidente da comissão de impeachment. Eu até perguntei agora há pouco pro vereador, que é do PSDB, e ele fiscaliza o prefeito, e é do PSDB, o mesmo partido do prefeito. Se ele vai atuar com isenção, se ele vai atuar como um representante do povo, e essa pergunta eu quero aproveitar para a senhora e saber se a Alessandra Campelo, a deputada Alessandra Campelo, do MDB, que foi eleita pelo voto direto e democrático, que teve milhares de votos segundo mandato, a senhora vai ter isenção com relação a esta CPI? Já estou tendo, Cileide, como eu te disse, o meu trabalho é de conduzir, né, com isenção. Independente do que vai ser meu voto, é importante também esclarecer para a população, Cileide, que as pessoas confundem muito. As pessoas estão misturando a CPI com a comissão do impeachment. Sim. As pessoas já estão perguntando se ele vai ser cassado por conta da questão dos respiradores. O impeachment, ele é um processo que, de certa forma, é político, porque está sendo feito numa casa política, mas ele é jurídico. Entendi. Ele tem critérios. Então, quando foram feitos os pedidos de impeachment, a CPI, acho que estava no início, ou tinha acabado de começar, ou estava começando seus trabalhos. No processo do impeachment, há algumas acusações de crimes, algumas denúncias. Por exemplo,
pedalada fiscal em relação à utilização do dinheiro do FTI. Sim. Né, que é um fundo que lida mais com o interior, com o desenvolvimento do turismo e do interior. Tem também uma questão voltada ao aumento, ao reajuste dos salários dos secretários de Estado, que foi feito ano passado e depois foi revogado. E tem mais uma questão voltada para a gestão da saúde, mas não especificamente da pandemia, do que está acontecendo agora, mas coisas anteriores. Então, nós, os 17 deputados, têm que se ater aos crimes que estão denunciados. Sim. Isso é como, por exemplo, alguém foi preso, foi feito um inquérito numa delegacia por um motivo. Então, não pode chegar no julgamento e julgá-lo por outro motivo. Sim. Ou outro crime ou alguma coisa. Cada denúncia, se for comprovado o crime de responsabilidade, ele vai ter que ser julgado por aquele crime de responsabilidade. Então, eu estou tentando trabalhar de forma esclarecedora, porque, infelizmente, Leide, tem muito fake news. Eu recebo muitos ataques pessoais. Pessoas ligadas, inclusive servidores da Assembleia, divulgaram o meu celular pessoal na internet. Eu já recebi ameaças, eu já recebi ofensas. E você sabe, você que é uma mulher de coragem, uma mulher que vai à luta, que fala o que pensa, você sabe que nós mulheres sofremos mais ainda que os homens quando há esses ataques. Sim. Né? Então, assim, ameaças, baixarias, eu não vou me curvar a isso, não é a primeira vez na minha vida que eu sofro esse tipo de perseguição, e eu vou trabalhar de forma isenta. Sim. Né? Ao final vai ser feito um relatório, e esse relatório vai ter que ser analisado e votado, inclusive pelo plenário da casa. Então, não é uma responsabilidade que pode cair sobre os meus ombros. Seja quem é a favor do governador, seja quem é contra o governador. Essa responsabilidade não vai ser de um deputado. Vai ser de um conjunto de deputados a partir de uma análise jurídica nossa. É importante deixar claro, na linguagem bem popular mesmo, aproveitando a nossa audiência, que não será a Alessandra Campelo que vai dizer se o Wilson fica ou não. Não é Exatamente, isso? Não é a Alessandra Campelo, não é um dos deputados ou uma das deputadas, vai ser o conjunto da Assembleia. E a Assembleia é formada por 24 deputados. Então, a responsabilidade é de todos. Sendo que 17 são membros da chapa de comissão. 17 são né? membros da comissão. Eu vou aproveitar aqui a audiência que a senhora está... Eu vou aproveitar aqui a audiência para deixar quem são os 17, né? Deputado Péricles, Fausto Júnior, Felipe Souza, Terezinha Ruiz, João Luiz, a senhora Alessandra Campelo, doutor Gomes, Saulo Viana, Belarmino Lins, Dermilson Chagas, que é a oposição ferrenha do governo Wilson Lima, Wilco Barreto, que todos sabem que também está lá, Roberto Cidade, Carlinho Bessa, Adjunto Afonso, Sinésio Campos, que é do PT, Joana Dark e Cabo Maciel. Então, assim, é importante a população começar a entender que não será um voto decisivo e único só da Alessandra Campelo. Exatamente. E assim, é importante saber que o fato de presidir a comissão não me dá mais poder que aos outros deputados, me dá apenas uma responsabilidade a mais de organizar os trabalhos. E como Mas o voto é individual. E como está agora o processo de impeachment? Que pé, que andamento está? Então, numa resposta bem simplificada, deputada, para eles entenderem. Bem objetiva. Nós elegemos a presidência e a relatoria. Elegemos a comissão, depois a presidência e a relatoria. Eu fiz a primeira reunião, nós aprovamos a notificação e o cronograma de como a comissão vai trabalhar. Ontem foi notificado o governador e o vice-governador dos crimes que estão sendo imputados na denúncia para eles fazerem uma defesa prévia. Eles têm até 10 dias, ou seja, eles podem se defender em uma semana, em 3 dias, em 4, eles têm até 10 dias. Após esses 10 dias, a comissão tem até 10 dias para elaborar o seu parecer. Após a elaboração desse parecer, haverá uma discussão, uma votação, ele será publicado, ele vai se tornar público para todos os deputados e para a população, e aí vai haver uma votação no plenário, onde se decidirá por maioria simples, por maioria absoluta, né, por mais da metade dos deputados, pela continuidade ou não do processo. Então, é assim que vai funcionar. Passando, aí vem as outras fases, aí são vários tempos, a gente tem que ir informando a cada fase para que a população entenda né? Porque não dá para entender então, tudo essa isso. primeira fase até a votação é isso. A gente deve ter aí de 20 a 25 dias, podendo ser em menor tempo, se eles se defenderem em menor tempo e se o relator preparar o relatório em menor tempo. A pergunta então, que não quer calar e as pessoas vivem perguntando, deputada, nessa comissão da CPI,
serão cassados o Wilson Lima, se vier a ser um impeachment, o Wilson Lima é o Carlos Almeida, ou o Wilson Lima sai e o Carlos Almeida assume? Bem, é algo que a gente está discutindo com a Procuradoria, porque há o pedido de cassação dos dois. Eu tenho que encaminhar os dois processos, né? Mas há divergências quanto a isso, porque nunca houve no Brasil um pedido de cassação do vice-governador. Eu, particularmente, tenho a minha opinião sobre isso. Sim. Né? Agora a gente vai ter que ver como que os deputados, com a assessoria, com a sua própria assessoria jurídica e a própria assessoria da Assembleia, que é a nossa Procuradoria, como vai ser nosso posicionamento. São dois processos diferentes, mas unidos numa comissão só. Pois é, porque então, a acusação do Wilson Lima é diferente da acusação do Carlos Almeida, ou eles vão responder pelo mesmo processo? Há coisas que coincidem e coisas que divergem. Tá? Há coisas que coincidem e coisas que divergem. Então, assim, a gente tem que separar os crimes imputados a cada um e analisar um a um. Eu, particularmente, para definir meu voto, já estou fazendo um trabalho com a minha equipe. Nós já fizemos um resumo dos dois processos, porque são mais de 300 páginas. E tem uma errata, uma correção também tão grande quanto o primeiro. Então, eu dividi os dois processos, estou analisando os dois, crime a crime, imputado, acusação a acusação, para tomar a minha decisão, fazer o juízo de valor, baseado na questão do ponto de vista da população, do que a população precisa, mas também levando em consideração a questão jurídica. Vou lhe dar um exemplo. Se você caça um governador ou um vice-governador com algo que não tem respaldo jurídico, ele volta. Se você deixa de caçar um governador ou um vice-governador sem respaldo jurídico, alguém pode judicializar e eles podem ter que sair mesmo sem ter sido caçados. É muito triste. É muito hoje, delicado. As pessoas ficam levando muito na brincadeira essa questão de impeachment do governador, mas é uma vergonha para o Amazonas ter um governador cassado novamente. Já basta o Melo. É muito complicado, atrapalha o processo de desenvolvimento do Estado, atrapalha a questão econômica. É um monte de coisa que realmente é muito complicado. E nós estamos aqui com o Thiago Quala, que é um dos nossos convidados hoje. Ele quer lhe fazer uma pergunta. Pega leve com a minha deputada, tá? Não entendi. Thiago Quala vai falar agora com você. Quara. Oi, deputada, bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago Quala. Deputada Quara. Thiago Quara. Deputada, a gente tem acompanhado, né? Vocês vão ter algumas sessões, né, no caso da Assembleia Legislativa, mas a população tem que ter ciência também que o trabalho não está parando, né? Não para. Como está hoje em relação aos investimentos que estão acontecendo no interior do nosso estado? Até porque o processo de impeachment, né, é uma coisa que infelizmente a população está acompanhando, está vendo, está sentindo, mas como que está hoje o trabalho no interior do nosso estado em relação à entrega de escolas, ao trabalho da agricultura, como está sendo feito? Bem, Thiago, é um prazer falar com você. Foi muito importante a sua pergunta. O nosso trabalho não parou, apesar dessa questão do impeachment, da CPI, de todo esse momento político delicado que a gente está vivendo, mas ontem, por exemplo, eu estive no município de Beruri. Lá eu estive acompanhando duas obras que são resultado de emendas parlamentares de minha autoria, né? Eu, por exemplo, repassei recursos de emendas parlamentares minhas. O Estado repassou através de emendas parlamentares minhas para a área da saúde também, no interior do Estado. E ontem uma das obras que eu estava visitando, que é a obra de um poço artesiano, ela tinha um número 291, se eu não me engano, 290 e alguma coisa. Então, assim, o Estado hoje tem mais de 300 obras em andamento. Então, isso não parou. O sistema viário no interior está sendo feito. E nós, na Assembleia, não paramos. Nossos trabalhos continuam. A Comissão da Mulher tem trabalhado muito, principalmente junto às forças de segurança, para o combate à violência contra a mulher. Eu continuo apresentando projetos de leis que eu considero importantes para as mulheres e para a população, né? Tenho feito um trabalho de fiscalização, seja na rede de saúde, seja discutindo com a SEDUC a questão da volta às aulas. Esta semana ainda eu tive uma reunião com o setor de eventos para que a gente trabalhe num protocolo para que eles voltem já agora em agosto, eventos pequenos, como casamentos, aniversários, desde que siga um protocolo que tenha um número limitado de pessoas, para que a partir daí do pequeno a gente chegue no grande.
né? Porque é um setor que também gera muito emprego. Eu trabalhei também muito na questão da reabertura de bares e restaurantes, mas desde que fosse seguindo o protocolo. A gente precisa trabalhar para voltar o turismo. Turismo e eventos são as áreas que pararam primeiro e são as últimas a voltar. As pessoas têm que ter confiança de novo nisso. Então, assim, é aquela história da gente trocar o pneu com o carro andando. A gente não pode parar, tem que resolver os problemas. Não tem como parar, porque a população espera o melhor dos deputados. Né? Verdade, Cileide. E olha, Cileide, eu quero aqui puxar a brasa para nossa sardinha. E nós, mulheres, até por uma força que nos foi imposta, né? De sempre acumular muitas coisas, nós acabamos tendo mais facilidade para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então a gente tem feito um trabalho intenso. Eu acordo muito cedo, porque eu faço atividade física por uma questão de saúde. Sim. Então eu acordo todos os dias às 4h40, 5h10 eu estou fazendo atividade física. 6h30 eu já estou voltando para casa com café tomado e me arrumo. 7h30 já estou secando meu cabelo, me arrumando, indo para a Assembleia. E vai chique, assim, né? No salto. Então, assim, a gente não para. Ontem mesmo eu acordei muito cedo. Claro que a senhora coloca o tênis só na hora de correr, né? Depois hoje eu já pedalei, É. Já estou em casa de volta e Parabéns. vou começar uma reunião. O pessoal já está me esperando. Eu sempre falo o seguinte, deputada, uma mulher deputada, ela precisa realmente atender a tudo e a todos, e principalmente ao seu lar e à sua família, né? Que não adianta ganhar o mundo e perder a sua casa, a sua família. Parabéns pelos resultados positivos que tem dado, e espero, tem o meu apoio aqui, eu espero que a CPI, a CPI vá em frente, a comissão do impeachment vá em frente, e que seja julgado e justo aquilo que realmente tem que ser. Né? Ninguém pode estar adiantando nada. Eu quero ser justa. Eu não vou trabalhar, Cileide, nunca fiz isso, de trabalhar jogando para a torcida. É falando apenas o que o povo quer ouvir sem tratar com a verdade. Né? Eu acho muito absurdo pessoas que até um dia desses defendiam tanta coisa errada, agora se acharem os paladinos da justiça, da moral e dos bons costumes. É tipo aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, assim, eu não vou jogar para a torcida e não vou trabalhar simplesmente com a opinião que está sendo criada. Até porque tem muitas opiniões aí em grupos, né, deputada, que são de grupos políticos, que estão doidos para pegar o poder. Cileide, eu tenho conhecimento de servidores da Assembleia que compraram chips e cadastraram com CPFs falsos. Eu tenho conhecimento de muita coisa que a população não sabe, mas que pode vir à tona a qualquer momento. Então eu sei que boa parte da própria opinião da população está sendo criada a partir de mentiras e de perfis falsos. Então, infelizmente, existe um gabinete de destruição de reputação aqui no Amazonas. E eu espero que logo, logo a justiça, seja federal, seja estadual, tome as providências necessárias. Amém. Que assim seja. Deputada, muito obrigada pela sua atenção mais uma vez nesse sábado. E vamos torcer para que as coisas Bom fim de semana para você também. Eu sei que você não para, né? Então vamos continuar na nossa batalha. Deus abençoe. Tchau. Estou à disposição. Beijo grande. Beijo. Eita, essa deputada aí dá no couro, né? Não para não. Você já pensou 4 da manhã, me deu pressão. 4 da manhã. Aí depois vai no para meia-noite, ela dá arruma 3 cabelo, horas, já foi pedalar hoje, já tá aguardando para uma reunião. O que é isso? Não sei. Só de falar, né? Eu já tô com sono, tô cansada. Vamos aos nossos comerciais? Vamos aos nossos comerciais, 10h41, já a gente volta e eu vou entrar, eu queria já preparar aqui nosso final aqui, né? Mas aí a gente vai falar com o Thiago Quara. Thiago, é turco. É Quara. Olha, aproveita, Leite. Vem que Digão. 10h41, já o programa Passando a Limpo do Portal CM7 volta pra gente finalizar os nossos blocos, que hoje foi bom, o Bobão tá abrindo a boca ali, mas tudo bem. Vamos lá. Bobão. Programa CM7 no ar. Notícias do Amazonas. Ação Social. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para idosos que passam por dificuldades devido à pandemia. A campanha envolve os servidores públicos que podem deixar suas doações na sede do FPS.
Agropecuária. Reforçar o setor primário é fundamental neste momento de retomada econômica. Por meio da ADAF, o governo está incorporando novos técnicos de fiscalização agropecuária no interior. Serão beneficiados os municípios de Itamaraty, Borba, Japurá, Santo Antônio do Içá e Jutaí. Infraestrutura. Desde o início da pandemia, o governo do Amazonas entregou 16 obras de infraestrutura no estado. Dentre elas, estão 104 quilômetros de sistema viário no interior e 64 quilômetros de ramais. Outras 30 obras devem ser entregues no segundo semestre de 2020. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Toda criança brasileira tem direito à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer. Direitos fundamentais para uma vida mais digna, com mais oportunidades e longe da violência. Um direito garantido há 30 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger a vida, esse é o Estatuto. Se você é a favor da vida, defenda o Estatuto. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus. Notícias da saúde. O Amazonas está entre os 6 estados brasileiros que apresentam queda no número de mortes por Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs é de 44%. No interior, o governo entregou 138 respiradores. E agora, todos os municípios contam com esse importante equipamento. Por causa de ações como estas, mais de 70 mil amazonenses já se recuperaram da Covid. Governo do Amazonas. A Samel quer te ajudar a cuidar do que mais importa. E o mais importante agora é que você fique em casa seguindo as orientações de prevenção. É hora de manter a mente sã e exercitar o cérebro, sem deixar de cuidar da saúde do corpo, da alimentação e da família. Se sentir os sintomas do coronavírus, faça nossa triagem online antes de ir ao hospital. E lembre-se, fique em casa. Samel e Instituto Transire. Você longe do coronavírus e perto do que mais importa. Manaus está se recuperando da pandemia de Covid-19. De abril a julho, os números de internações e taxa de ocupação em UTIs caíram. O número de óbitos também diminuiu. Apesar disso, precisamos que cada um faça sua parte. Higienize as mãos, evite aglomerações e lembre-se de usar a máscara. Ainda não vencemos a Covid, mas estamos no caminho certo. Quanto mais vigilantes formos, menos casos teremos. Governo do Amazonas. Churrasco do Primo. Agora sim, você vai saborear o melhor cardápio da cidade. Aberto todos os dias para o almoço, com um ótimo preço, a partir de R$10. E entrega em domicílio, sem cobrança de taxa na região. Aceitamos todos os cartões. Churrasco do Primo, com opções de brasa e fogão. Avenida Borba, número 912, próximo ao T2, Cachoeirinha. Ligue 984777954. 984777954. Notícias do Amazonas. Ação Social. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para idosos que passam por dificuldades devido à pandemia. A campanha envolve os servidores públicos que podem deixar suas doações na sede do FPS. Agropecuária. Reforçar o setor primário é fundamental neste momento de retomada econômica. Por meio da ADAF, o governo está incorporando novos técnicos de fiscalização agropecuária no interior. Serão beneficiados os municípios de Itamaraty, Borba, Japurá, Santo Antônio do Içá e Jutaí. Infraestrutura. Desde o início da pandemia, o governo do Amazonas entregou 16 obras de infraestrutura no estado. Dentre elas, estão 104 quilômetros de sistema viário no interior e 64 quilômetros de ramais. Outras 30 obras devem ser entregues no segundo semestre de 2020. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Toda criança brasileira tem direito à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer. Direitos fundamentais para uma vida mais digna, com mais oportunidades e longe da violência. Um direito garantido há 30 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Proteger a vida, esse é o Estatuto. Se você é a favor da vida, defenda o Estatuto. Tribunal de Justiça do Amazonas. Prefeitura de Manaus.
Notícias da Saúde. O Amazonas está entre os 6 estados brasileiros que apresentam queda no número de mortes por Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs é de 44%. No interior, o governo entregou 138 respiradores. E agora, todos os municípios contam com esse importante equipamento. Por causa de ações como estas, mais de 70 mil amazonenses já se recuperaram da Covid. Governo do Amazonas. A Samel quer te ajudar a cuidar do que mais importa. E o mais importante agora é que você fique em casa seguindo as orientações de prevenção. É hora de manter a mente sã e exercitar o cérebro, sem deixar de cuidar da saúde do corpo, da alimentação e da família. Se sentir os sintomas do coronavírus, faça a nossa triagem online antes de ir ao hospital. E lembre-se, fique em casa. Samel e Instituto Transire. Você longe do coronavírus e perto do que mais importa. O Amazonas é um dos estados que mais realizou ações contra a Covid-19. No interior, o governo aumentou de 49 para 138 o número de UCI, unidade de cuidados intermediários. É quase o triplo do que tinha antes. O número de respiradores também subiu, de 65 para 262. Todos os hospitais dos municípios polo já têm leitos com respiradores. A estrutura de saúde reforçada nos municípios do interior para o combate à Covid beneficia 860 mil pessoas. O governo também ampliou o serviço de remoção de pacientes do interior para a capital. 1.301 pessoas foram transferidas, sendo 228 de UTI aérea. E testes rápidos estão sendo realizados em 3 unidades de conservação estaduais, incluindo uma indígena. O governo está combatendo o coronavírus. Faça sua parte você também. Use máscara, lave as mãos e mantenha o distanciamento. Governo do Amazonas. Ouça a Rádio 94.3 FM do Povo em qualquer lugar do mundo. Acesse www.fm94manaus.com.br ou baixe gratuitamente o nosso aplicativo no seu smartphone para sistema Android ou iOS. FM 94.3 Manaus. FM do Povo. FM do Povo. A sua melhor companhia no fim de semana. Programa CM7 no ar. Eita, mané! Hoje é o dia de muita folia, mas também é dia de falar com o Thiago Quara. Acertei! Aplausos, Gidão! Ele mesmo bateu palma. Não, é um absurdo o negócio. Só ele. O Facebook viu. Facebook viu. Os meus internautas, o portal CM7 viram quanto eu sofro bullying. Coitado, né? Conte-me. Você é o cara polêmico do Portal Imediato? É mais ou menos isso. Você já pegou porrada na rua? Não porrada, já peguei muitas ameaças. Assim, Já. as ameaças, porrada não. Tem um outro colega nosso que é acostumado a pegar pegou, porrada. Né? De vez em quando eu tô querendo bater agora em cinegrafista, em repórter. Mas bater no Bambam, acho não, que não. Bambam é doido, o cara é doido. É jiu-jiteiro. Ele é uma muralha e luta jiu-jitsu. Não, Bambam, mas eu soube que também sai correndo, sai? Sai, ele sai sim. Preso, sai correndo. Eu vou aproveitar que ele lembrou disso. As transmissões do portal CM7 são feitas através da Live U. Transmissão 10K, 50 mil K. Então não adianta fugir porque o K aparece. Eu estou desconfiada de uma coisa. O Bambam, ele não sai de lá de trás com a produtora nova. Tá? É o frio, aí ele não tá. É porque a Rádio do Povo deu uma limpada no ar-condicionado. Aí depois que você falou no desencalhe, eles se empolgaram. É o desencalhe mesmo. Então, Silêncio, não é questão de polêmica. É porque são informações, por exemplo, a máfia dos caixões. Sim. Né? Chegou a informação da questão de uma possível máfia dos caixões envolvendo 2 ex-secretários. Tu foi lá e sentou porrada? Fui lá, tentei conversar com os 2 Elias vereadores. Emanuel, tu sabia que foi eu que dei o furo? Foi. Aí eu peguei, se liguei pro Elias, nada. Dante também nada. Ele disse, tudo bem então a gente vai fazer a matéria. Mas na verdade é o Dante que tá entupido até o pescoço. É verdade. Nisso. E afastou, né? Ele roubando caixão, pô, que vergonha. Uma aí, sacanagem. Comecei a fazer a matéria e
começaram a ficar meio que injuriados, né, com a nossa participação, com a nossa presença. Mas isso aí generalizou. Processo, tu ou o imediato? Nesse caso é o imediato. Pois é, tem que processar os repórteres, caramba. E vai ter mais coisas por aí, vai ter mais coisas por aí, né? A gente está apurando a questão do desvio da merenda escolar, né, que aconteceu durante essa pandemia, desse kit escolar, né, dessa ajuda. A participação também de um vereador, que aqui não vou dizer o nome, mas está dizendo que está entregando casas, né, em nome de Deus, em nome dele, que né? Isso? Enfim, aquelas coisas outras. Ah, não, conta, não. Já dei a dica que são casas, né? Então já dei a dica. Tá, né? Vamos investigar isso. Vamos investigar isso aí. Então são casos que a gente tem percorrido, tem visto, por exemplo, as unidades básicas de saúde, né? Todas elas fechadas, algumas delas fechadas. O motivo principal seria a pandemia. Poxa vida, então tira os funcionários de uma casa, de uma UBS, para colocar em uma casa maior, aglomeração. Mas pouco se importa em relação aos cadeirantes, aos hipertensos, às pessoas idosas que moram naquela redondeza. Porque na época do Alfredo Nascimento, não puxando o saco do Alfredo, mas foi a pessoa que idealizou as casinhas de saúde, era um perímetro de 3 quilômetros para ajudar essas pessoas. E hoje, essas pessoas vão para onde? Transporte público, um lixo. Opa, puta que né? Pariu. Transporte público, um lixo. As ruas totalmente esburacadas. O camarada às vezes não tem sequer atrás. Então a gente vai botar lá, pô, dá licença, eles não estão pensando no povo. Então fica, né? Tem que ter alguém para mandar esses caras ir a merda e não votar mais nele. Nessa situação, olha, viu o Pia agora. Então nessas situações a gente tem percorrido e tem mostrado, mas as pessoas ficam com raiva. Eu disse, não é questão de ficar com raiva, é questão de mostrar isso, ó, tá aqui a oportunidade. Já tentaram te matar, não? Já. Um prefeito de um município aí, ele chegou, a acusação foi da vice-prefeita dele, né, que acabou se desentendendo. Quantos anos tu tem, Thiago? Eu tenho 33. Então tá novinho pra morrer. Então, a vice-prefeita entrou em contato na época querendo denunciar o prefeito. E a acusação que foi até o TRE com base através da nossa matéria. Né? A gente chegou lá, verificou uma situação que sem medicamentos, sem merenda, sem nada. A gente chegou de surpresa, 2 dias depois a gente anunciou a nossa visita lá. Aí estava tudo bem bonitinho, mas as provas foram através das nossas reportagens. E jurado de morte pelo prefeito. Mas assim, até hoje eu estou vivo, então fico tranquilo com essa situação. Eu me lembro que só teve... Acho que quem late muito não morde. Né? Eu tô ao vivo aqui, gente, mas eu vou atender minha filha só um minutinho. Oi, filha. Faz ao vivo na rádio FM do Povo, 94.3. Tá. Ganhou, né? Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho que atender, porque eu sou mãe de 4 filhos, tenho que atender meus filhos. Com certeza. Né? Bem, atrapalhei a entrevista do Thiago. Mas é isso aí, Thiago. Desculpa a brincadeira, mas eu sei que você é muito engraçado. Você gosta de coisas engraçadas também. Fala de coisas sérias, mas também de coisas engraçadas. E eu queria agradecer você ter vindo aqui, né? Falar um pouquinho. Thiago Quara é um nome que vem aí, né? Pois é, vem com força e vontade. Pois é, eu venho como pré-candidato, estou como pré-candidato ao cargo de vereador pelo PSL. Então a gente tem trabalhado bastante. Sim. E eu peço que a população, né, que nessa próxima eleição, antes de votar, possam fazer um checklist. Uma avaliação, né? Do seu candidato. Eu acho que quando você aponta o dedo, fala de corrupção, como eu disse ainda há pouco, o político ele não fez concurso público. Ele não participou de um concurso público, ele participou de uma eleição. Então a população tem que saber em quem votar. E outra, concordo contigo. Né? E outra, a grosso modo, dor de barriga não dá apenas uma vez. Se você ficou arrependido eu acho com a que vai mudar muita coisa aí nessa Se você ficou arrependido com essa situação, daqui a 4 anos você muda, vai ter uma renovação. Mas passar 4 anos com um cara bandido é ser muito filho de uma égua, um negócio desse. Tu viu o que aconteceu semana passada? Né? Ninguém merece isso. Tem o José Disseu, por exemplo, semana passada, né? Recebeu a aposentadoria como deputado federal. Não. Eu já tô me sentindo mal, tô passando mal. Para você ter acompanhar. E o Gente, Disseu, pelo amor de Deus, voto consciente não é voto comprando. E voto consciente é você pegar antes de votar um dossiê completo da vida, do histórico do político que você vai votar. Não vamos ser otários e deixar 4 anos o filho de uma égua ficar ganhando dinheiro na É horrível. Mas, Celeste, obrigado você, obrigado a todos, tá bom? E eu fico à disposição para outros convites.
Ah, não, vai ter Obrigada, muito. Tiago. Obrigada, Eu pedi pro Digão, a cada palavrinha abençoada que você diz, aí, ele ela fala muito rápido, não dá tempo, impossível. Nem a vinheta te por isso que eu estou falando rápido, ninguém fazer bullying comigo, porque isso é bullying. Gente, eu hoje, eu fiquei engraçada, né, para homenagear uma pessoa que sempre foi muito feliz, sempre brincalhão, um pastor fantástico, que olhava pelas ovelhas, olhava pela igreja, Assembleia de Deus, com os olhos de pureza, de respeito, né? Mas ele era um cearense que era, todo cearense é piadista, né? Todo cearense ele conduz as coisas de uma forma, coisa do cearense, né? Brincadeira, conta piada, ri muito. Que Deus abençoe todos os cearenses. E ontem, à 1h da manhã, da madrugada, infelizmente, amigos, familiares e ovelhas, pessoas que amavam muito o pastor Aristides Roberto Gomes, tivemos que noticiar essa morte, esse falecimento, de uma forma muito dolorida mesmo, porque o pastor Aristides foi o primeiro pastor e a primeira pessoa que nos deu a mão quando chegamos em Manaus. Eu e meu esposo, a minha família é muito grata ao pastor Aristides, pelo que ele representou para a gente. E, infelizmente, nós tivemos que noticiar ontem o falecimento do pastor Aristides, que é da Assembleia de Deus, e doeu muito para mim falar dele. Mas antes de finalizar o nosso programa, eu quero falar quem ele era. Eu vou ler a matéria para vocês. Na sexta-feira, dia 17, familiares e amigos receberam a triste notícia sobre o falecimento do pastor Aristides Roberto Gomes, de 54 anos, que foi vítima de Covid-19. Lutou contra o vírus, mas infelizmente a confirmação da morte abalou os amigos e fiéis. Pastor natural de Fortaleza, e aqui em Manaus acompanhou a trajetória de vitória de muitas pessoas. Isso porque sempre teve uma palavra de incentivo, de orientação para quem o procurava. Muito querido, várias homenagens. Inclusive, nesse exato momento, meu esposo, a família estão lá na funerária São Francisco, da Cachoeirinha. Daqui a pouco eu estou saindo daqui para lá. Mas eu fiz um programa bem animado, bem engraçado, porque ele sempre foi uma pessoa animada e engraçada. E ele dava conselhos, e os conselhos, às vezes, a gente ria dos conselhos dele, mas eram conselhos sérios. Mas ele levava a vida de pastor de uma forma muito, muito brilhante. Fez um trabalho em Altazes direcionado para jovens. Fez o 13º Congresso de Jovens e Adolescentes do IDAAN em 2019, que foi um sucesso. Sempre aconselhando casais, jovens. Pastor Aristides deixa a esposa, 2 filhas, netos e muitas ovelhas. E amigos como eu. E meu esposo, que somos gratos. Muito, muito gratos ao que ele representou para mim. E eu quero deixar uma passagem bíblica aqui para você que está nos ouvindo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Em João 14, 1, 12. Eu quero deixar aqui as nossas homenagens. A homenagem da equipe do portal CM7. A equipe do programa Passando a Limpo. Toda a nossa equipe. Deixando essa homenagem. Um carinho enorme para as famílias envolvidas, que foram curadas, que foram alcançadas pela palavra do pastor Aristides, lá em Altazes. Espero que essa mensagem chegue lá em Altazes, que conforte todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a família e proteja e conduza, né, a família do pastor Aristides, que está nos deixando. Daqui a pouquinho é o enterro dele, eu estou indo para lá. Saibam publicamente que eu sou grata
a este homem que agora não está entre nós, pastor Aristides, por tudo que ele fez pela minha família. Mas eu bem sei que a minha vida